Nós estamos estudando aqui nestes domingos de junho algumas questões relevantes à nossa vida, vida cristã, vida diária. Obrigado. Estudamos sobre adoração, o que é adoração, falamos também sobre felicidade, o que é felicidade. E algumas questões que muitas vezes para nós temos um entendimento, mas à luz da Bíblia a gente passa a ter um outro entendimento acerca disso. Semana passada a gente viu aqui que felicidade bíblica não é a felicidade, o conceito que existe no mundo. Felicidade do cristão é saber que tem os seus pecados perdoados. Aqueles que sabem que tiveram os seus pecados perdoados, aqueles que acreditam nisso, devem ser as pessoas mais felizes desta terra. Estudamos também sobre adoração, e adoração é algo que, como o próprio texto que estudamos diz, Jesus procura, Deus procura adoradores. Na verdade, até essa expressão procurar adoradores, ela é interessante traduzindo do grego, porque essa expressão procura, que Jesus disse para aquela mulher samaritana, na verdade, Deus está na terra e aqueles que se apresentam diante dele com um coração aberto, com um coração arrependido, e se colocam diante dele, como Davi fez, e a gente viu semana passada, realmente aí a gente começa a entender o que é adoração a Deus. Adoração não é apenas cantar, adoração não é apenas ler Bíblia, adoração não é apenas falar de Deus, não é apenas glorificar o seu nome, adoração vai além, adoração é o estilo de vida do cristão onde ele está. A gente estudou sobre isso, e hoje eu quero falar sobre convicção. Como anda a convicção dentro do teu coração? Nós falávamos na reunião de homens, 2 sábados atrás, sobre alguns assuntos relacionados à vida, e dentro desses assuntos surgiu essa expressão convicção. Eu citei aqui, inclusive, que durante o mês retrasado, algumas quartas-feiras, estudamos sobre convicções de alguns personagens da Bíblia, e dentro do papo que nós tivemos entre os irmãos, esta expressão convicção falou forte aos nossos corações. Porque afinal de contas, se somos cristãos, se nós realmente dizemos, na verdade, que somos filhos de Deus, que somos cristãos, a gente precisa mostrar isso. A gente precisa, de alguma forma, expressar este sentimento, não uma religião, mas um estilo de vida. E eu citava para os irmãos que, nesse quesito convicção, tem muita gente, entenda essa expressão, de outras religiões, que são mais convictos do que os próprios cristãos que têm o caminho e a palavra da verdade, que é a Bíblia. Por exemplo, os caras lá no Irã, no Iraque, os chamados xiitas, aqueles caras, eles têm convicção que se colocar uma bomba no peito e explodir, eles vão morrer, matar um monte de gente, sacrificar um monte de gente, e ainda assim eles vão chegar lá no céu, no paraíso, e vão ter as suas 40 virgens. Eles têm plena convicção disso. Tem gente que tem convicção de ir numa encruzilhada, ainda ontem estava indo embora para casa, e no caminho que faço, eu vi um tonto parado lá à meia-noite numa encruzilhada, depois saímos daqui, numa encruzilhada, num caminho, numa virada que tinha longa, tinha um tonto acendendo vela e fazendo lá o trabalho dele. Ele tem convicção que aquilo serve para ele. Uma vez eu citei para os irmãos, há uns anos atrás, ainda quando eu morava lá em Osasco, uma bela manhã que, justo neste domingo, eu não fui para a igreja, não estava escalado para dar aula, tínhamos cantado no dia anterior com o Real Viver, e tínhamos o programa na rádio, que era até às 3 da manhã, da 1 às 3 da manhã. Depois do programa, fui para casa, deitei, quando foi umas 10 horas, levantei, bateram o palmo em casa, fui atender, era um cara com aquela revistinha Sentinela, acho que você sabe de quem eu já estou falando, né? E um rapaz, com uma moça, muito bem educados, eles começaram a falar daquilo que eles tinham convicção. Por exemplo, este pessoal, eles têm convicção de que Jesus não é Deus. Eles acreditam que Jesus foi um grande homem usado por Deus para realizar aquilo que Deus gostaria de realizar no meio do seu povo.
mas eles não atribuem a divindade a Jesus. Segundo, eles não acreditam que o Espírito Santo seja Deus. Eles acreditam que o Espírito Santo é uma força que existe nessa terra, que impulsiona os homens a viverem uma vida melhor. E nessas duas primeiras convicções que ele tinha, eu falei, você tem Bíblia aí? Ele falou, tenho. Eu falei, vamos ler na Bíblia, o que a Bíblia diz? Eu falei, abra aí em João, por exemplo, capítulo 1, João capítulo 1, fala que Jesus era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O verbo estava com Deus, ele era Deus, tudo que foi feito foi por ele, ou seja, lá no princípio da criação do mundo, Jesus estava presente. Então, se Jesus estava presente lá na criação do mundo e ele era o verbo que se fez carne, então Deus que se fez carne habitou entre nós. Então, a própria Bíblia está dizendo que Jesus, naquela época, já era Deus. Realmente, o senhor tem razão. Sobre o Espírito Santo, então, você está dizendo que o Espírito Santo é uma força e tal, mas lá em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 12, diz que ninguém fala que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Paulo escreve numa dos seus textos que antigamente Deus estava num templo, num lugar, e ninguém tinha acesso a não ser o sacerdote. Só que no dia que o Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou, e Deus não passou a habitar mais em templos feitos por mãos humanas. Deus passou a habitar no ser humano. Mas a expressão que se diz lá do apóstolo Paulo, Deus passou a habitar. Poxa, se Deus passou a habitar na pessoa do Espírito Santo, então o Espírito Santo é Deus. Aí ele falou, nisso o senhor tem razão também. Bom, e aí, qual é a próxima questão? Aí ele foi citar mais uma outra, e nessa outra questão também, eu sei que eu conversei uma meia hora, gastei esse tempo. E depois de ter conversado meia hora, de ter provado algumas questões para ele olhou para mim assim e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor está certo em tudo que o senhor está falando, mas eu prefiro continuar na minha religião. Eu falei, meu amigo, Deus te abençoe, vai em paz. Não vou gastar meu tempo mais com você, porque ele tinha tanta convicção daquilo que ele acreditava, daquela religião dele, vamos dizer assim, que um belo dia, quando conversa comigo, ou poderia pegar talvez um outro cristão que tivesse um pouco de conhecimento bíblico, e ele é provado para ele que ele está errado, mas ainda assim, dentro da sua convicção, ele diz, eu acredito no que eu acredito, não vou mudar. Me lembro de um amigo que tenho há muitos anos mesmo, que um belo dia eu dei uma Bíblia para ele de presente e falei, olha, essa é igual a que você usa na igreja que você vai. E marquei uns textos para que ele pudesse ler. E ele, um belo dia, pegou os textos e leu com a esposa dele. Eu me lembro que quando fomos uma vez viajar os dois juntos para o interior, na volta eu perguntei para ele, rapaz, você leu aqueles textos que eu te passei? Porque eu passei textos de Êxodo, capítulo 20, que a Bíblia diz, não adorarás outros deuses, não adorarás imagens de escultura, não as fará para ti. Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo tal. Fui passando para ele alguns textos. E ele, olhando para mim, ele disse, olha rapaz, você sabe que eu estava conversando com a minha esposa, e a gente chegou à conclusão que a gente realmente está errado. Falei, pô, que legal. Mas ainda assim, e ficou aqueles 3 pontinhos. Tipo, eu ainda vou continuar onde eu estou. Ou seja, existem pessoas que têm mais convicção naquilo que creem do que os próprios crentes. Que dizem que tem um Deus vivo, que tem a palavra da verdade, e nós temos, mas muitas vezes não professa isso. Não mostra isso, não revela isso. E quando você fala para a pessoa revelar, aí vem aqueles tontos que tem no meio gospel, que fala assim, não, mas eu não preciso também mostrar para todo mundo que eu sou crente, eu não preciso usar camiseta, eu não preciso levar Bíblia, porque a Bíblia está aqui, tal. Sabe aqueles papos furados? Porque se você perguntar para a maioria desses caras que falam que a Bíblia está aqui, ele deve saber 2 textos, e olhe lá. A verdade é que com o passar do tempo, esse movimento que está surgindo no Brasil e no mundo, né, principalmente no Brasil, o movimento gospel, que está descaracterizando aqueles que professam, ou aqueles que têm convicção. Eu creio em Jesus. Por exemplo, tem a marcha para Jesus. Eu vou lá marchar para Jesus. Você sabe por que realmente tem a marcha mesmo?
Você foi atrás, na hora que você está lá marchando, você está glorificando o nome de Deus, você está declarando que Jesus é o Senhor daquela rua que você está passando, ou você está no oba-oba, legal, ô, beleza, tal, beleza, ô, legal, pô, hoje vai ter a banda tal que vai cantar. Deve ser mais ou menos assim, porque eu nunca fui. Eu não fui porque eu tenho as minhas convicções. A verdade, a pergunta que não quer calar, é como andam as suas convicções acerca da tua vida cristã, do cristianismo, daquilo que você diz que você professa, pelo menos quando está aqui na igreja. A do apóstolo Paulo, ele deixou isso claro e registrado na Bíblia. A convicção dele era a seguinte, Gálatas capítulo 2, versículo 20, anota aí você que gosta. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou para mim, ou por mim. Então Paulo tinha plena convicção, agora eu sou cristão, eu não vivo mais, Jesus vive em mim, e a vida que eu tenho nesse corpo, eu vivo essa vida pela fé, porque ele me amou e se entregou por mim. Plena convicção. Como eu disse, a gente estudou aqui alguns personagens, eu quero citar alguns, para aguçar a fé e convicção no teu coração, gente que passou por esta terra e deixou marcado, registrado inclusive na Bíblia. Primeiro desses personagens foi Daniel. Daniel, ainda jovem, ele tinha convicção no seu coração, não vou participar da mesa do rei. A mesa do rei é contaminada. A mesa do rei, todos os alimentos que estão ali, são alimentos sacrificados a ídolos. E eu aprendi e tenho plena convicção que eu não vou comer daquilo. Pronto, eu tenho um Deus, eu aprendi que alimentos sacrificados a outros deuses não agradam o meu Deus, então eu não vou participar. Versículo 8 de Daniel 1, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Versículo 9 de Daniel 1, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Daniel decidiu, plena convicção. Outro cara da Bíblia, ainda jovem, também convicções dentro do seu coração, José. José era um cara inteligente, segundo a Bíblia, atraente, e por causa disso, porque o seu pai o amava, e amava muito, de até então 12 irmãos, o mais amado era ele, que ele era filho da esposa que ele mais amava, a história de Jacó, você já deve ter acompanhado na Bíblia. Ele desejou uma mulher, e quando trabalhou 7 anos por ela, na hora de receber a mercadoria, ele recebeu outra. Veio a irmã mais velha. Aí, por conta disso, ele brigou com o sogro e tal, e no fim trabalhou mais 7 anos, e nesses 7 anos já havia recebido a sua esposa amada. Só que ela não podia ter filhos, e quando ela pôde ter filhos, a outra já tinha dado 10. E quando nasceu José, da esposa amada, Jacó amou esse menino de uma forma maravilhosa, até causando inveja nos outros. Os outros invejosos venderam o seu irmão, planejaram matá-lo. No fim ele foi vendido, e vendido foi parar na casa de um chefe da guarda do Egito. José, segundo a Bíblia, Gênesis 39, 6 em diante, ele diz, José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Versículo 8. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Olha a expressão que José usa, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, versículo 10, e embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela.
rapazinho de 17 para 18 anos. Que talvez se fosse outros ou alguns de nós, nessa época, preso, escravizado, longe da família, sem esperança nenhuma de vida, poderia aproveitar e falar, já que eu estou aqui, o que eu posso fazer? Eu vou aproveitar, né? Aproveitar a vida, a mulher está afim de mim. Acho que um pecadinho a mais, um pecadinho a menos, Deus no final me perdoa. Mas ele tinha plena convicção dentro do seu coração. Eu tenho um Deus, eu amo este Deus, e apesar de eu estar vivendo esta situação, apesar do inimigo estar pintando uma situação para mim, eu não vou cair nessa, eu vou continuar adorando a Deus, servindo a Deus, porque o Deus de meu pai, o Deus do meu avô, o Deus do meu bisavô, que é Isaac, Abraão, eu conheci este Deus, tenho experiências com Ele, Ele é o Deus da minha vida, e a Ele eu amo, a Ele eu honro, e ponto, acabou. Eu tenho convicção, ponto. Pode vir o pecado, pode vir isso, eu não vou fazer isso, eu vou continuar tendo convicção no meu Deus. Outro personagem da Bíblia, Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 22, Deus chama Noé e apresenta para ele o fim do mundo da época, e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Se você buscar no livro de Gênesis capítulo 6, pelo menos 3 vezes tem essa expressão, Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado, ou seja, Deus falou com ele, ele tinha convicção. Se Deus falou, está falado. Mas demorou 120 anos aproximadamente para acontecer aquilo. E durante aqueles 120 anos ele teve que construir uma arca sozinho, com seus filhos. Foi uma luta. Imagina você construindo algo que até então ninguém sabia o que era. Meus irmãos, naquela época não chovia forte como chove hoje. Até então, segundo a Bíblia, subia um orvalho da terra que regava as plantas, mas chuva forte, inundação não tinha. Aí você imagina Deus fala, eu vou mandar uma chuva forte que vai inundar e vai matar todo mundo, vou salvar você. Tipo assim, se você acreditar. Noé tinha convicção no coração e durante anos, com os seus filhos, com as suas noras, com a sua esposa, trabalhou construindo aquela arca. Imagina as pessoas passando, porque a Bíblia diz que as pessoas casavam, davam-se em casamento, comiam, faziam festas, enquanto isso Noé estava lá servindo a Deus, ele tinha convicção naquilo. Só que um belo dia Deus manda a chuva, eles entram na arca, entram aqueles animais que você sabe, Deus sela a arca por fora, manda a chuva inunda tudo e todos morrem. Por que Noé foi o único e sua família que sobreviveu? Porque ele tinha plena convicção do que Deus fala. Quando Deus fala, Deus faz. Talvez esse seja um problema de hoje. Jesus disse que vai voltar para buscar a igreja. Só que tem igreja hoje, igreja que eu digo gente, que se diz cristã, que nem acredita mais na volta de Jesus. Tem gente que não acredita no inferno, tem gente que não acredita que o mundo vai acabar, é questão de acreditar, porque... E na época, você imagina Noé falando, olha, é melhor vocês se arrependerem, porque Deus vai mandar a chuva acabar com essa aqui, você está doido, que chuva, inundação, você está doido, só tem aquele rio lá embaixo, não tem esse negócio aqui não. A verdade é que falta convicção na vida de muito cristão hoje. Outro exemplo, Neemias. Neemias, quando soube que o seu povo, ele estava num lugar, vivia como escravo, o povo tinha pecado, ele não, mas o povo, os seus antepassados tinham pecado, ele foi diante do rei onde estava, antes disso, na verdade, ele soube que o povo lá de Israel, na onde estavam vivendo lá, estavam vivendo subjugados, estava tudo destruído, precisava reconstruir portas, portais, muros. O povo não tinha esperança de nada. E ele, apesar de estar comendo bem, vivendo bem lá onde ele estava, ele era escravo. E tinha o seu povo. O rei, inclusive, gostava dele. A Bíblia diz no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 5, quando ele soube dessa informação, ele disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Versículo 6 de Neemias 1, ele diz, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Olha o que ele diz.
eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Versículo 8, ele diz, lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. 9, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esse camarada aqui, ele acreditava piamente na palavra de Deus. Tanto que ele cita a palavra de Deus para o próprio Deus. E apesar de ele não ter cometido os erros que seus antepassados e que as pessoas cometeram, ele diz, Senhor, eu pequei e nós pecamos. Perdoa-nos, tem misericórdia. Eu me coloco ao teu dispor. Eu tenho convicção de que se o Senhor quiser usar a minha vida, o Senhor pode usá-la. Aí ele vai diante do rei, o rei tem benevolência para com ele, descobre que ele está triste, ele confessa porque está triste, o rei libera ele, ele volta lá para Israel, ele reúne o povo, mesmo gente contra ele, pessoas contra ele reúne o povo, porque ele tinha cartas do rei, ele ora com o povo se arrepende, eles começam a reconstruir e Deus começa a trazer de volta todos aqueles que foram espalhados por causa do pecado. Porque Deus cumpre a sua palavra, e Neemias sabia disso. Uma outra personagem da Bíblia, que inclusive fez parte da genealogia de Jesus, é Raabe. Raabe, no capítulo 2 de Josué, versículo 8, quando Josué manda os espiões, os espias, para verificar aquela cidade, e antes deles se deitarem, Raabe subiu ao terraço, porque ela viu os escondidos, e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Porque nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og e o dos reis amorreus que vocês aniquilaram. Versículo 11, quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima ou em cima nos céus e embaixo na terra. Eu estou falando de uma pessoa que adorava outro Deus, que tinha convicção que o Deus dela era forte, de repente ela descobre que o Deus daqueles dois espias era muito mais forte. Aí uma mulher que não era crente da época, ela declara para os dois espias que o Deus que eles serviam, todo o povo daquela cidade ficou temeroso, ficou inclusive desanimado completamente. Por quê? Porque eles ouviram falar que tem um Deus e um Deus poderoso, e aqueles dois caras estavam ali, e esses dois caras serviam esse Deus. Aí ela fez um acordo, não é tonta. Ela disse, olha, eu vou guardar vocês aqui, mas a hora que o seu Deus mandar vocês entrar, por favor, guarda a minha vida e da minha família. E eles comentaram com Josué, que era o chefe da época. Josué disse, se vocês na hora que encontrarem, liberte ela e a sua família. E eles foram libertados, começaram a fazer parte do povo de Deus, e se você olhar na genealogia de Jesus, essa mulher que era prostituta, ela fez parte da genealogia de Jesus. Por quê? Porque ela acreditou, teve plena convicção no Deus dos caras. A verdade é que hoje, muito crente, ele não tem convicção no Deus que ele serve. E vou te citar mais um exemplo aqui para aguçar o teu sentimento. Ruth foi uma outra mulher que não era cristã, nem crente. E ela se depara numa situação difícil. A sua sogra, que servia esse Deus, tinha desacreditado de Deus. O seu marido tinha morrido, os seus filhos tinham morrido, eram 2 noras. Ruth, capítulo 1, versículo 16, a sua nora, Mara, que a expressão traduzida em português quer dizer amarga, uma mulher amarga, ela diz, olha, é melhor vocês ir embora, é melhor vocês voltar para os deuses de vocês, é melhor vocês viver a sua vida, porque para mim não tem mais jeito,
Mesmo que eu case, mesmo que eu tenha outros filhos, até eles crescerem, vocês já estão velhinhos, não vai rolar nada. Melhor vocês cuidar da vida de vocês. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Versículo 17, ela ainda diz: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quer dizer, uma mulher que conheceu o filho dela, que ela era de uma outra tribo, vamos dizer assim, conhece o filho, casa, vão para um determinado lugar, chega lá, morre o marido da mulher, o sogro, e morre o marido dela. E morre o cunhado. Aí a sua sogra fala o seguinte: olha, é melhor você ir embora, sumir, porque não tem mais jeito. Não, para mim não tem mais jeito. Ela fala: não. O teu povo vai ser o meu povo e o teu Deus vai ser o meu Deus. Porque eu sei que o teu Deus é um Deus poderoso. Deus usou, entretendo essa expressão, a ímpia, ou o ímpio, para falar para um crente ou para um cristão. E se você olhar também na genealogia de Ruth, ela casou com Boaz, e a sequência disso também parou em Jesus. Gente que, apesar de não ser servo do Deus vivo, acreditava mais daqueles que se diziam servos. Enfim, eu poderia citar aqui outros tantos que tem na Bíblia, que acreditavam fortemente em Deus, na sua provisão, na sua presença, no seu poder. E aí eu entro nas questões que a gente está estudando aqui. Como andam as nossas convicções? Será que nós somos convictos mesmo? Nós nos mantemos íntegros ante a realidade do sistema desse mundo hoje? Ou será que nós estamos divididos? Será que a gente está dividido quando a gente olha assim, para onde eu vou? Não, porque estão falando que tem um Deus ali, estão falando que tem outro lá, não, mas esse aqui está falando que pecado Deus perdoa, então, né, aqui também está falando que eu não preciso também ficar mostrando para todo mundo, eu também não preciso ficar lendo Bíblia, e batizado, para que eu preciso ser batizado, por exemplo? Eu me lembro que uma vez, alguns anos atrás, lá no Jaraguá, nós tínhamos um grupo familiar de uma outra igreja, isso em 95, se eu não me engano. E na reunião, tinha mais ou menos umas 30 pessoas na casa, e justo naquele dia surgiu dúvida sobre batismos. E eu comecei a comentar com os irmãos, falando do texto bíblico, de que Jesus falou, de que o próprio Jesus foi batizado, aniquilando assim qualquer entendimento de outras pessoas ou de outra religião acerca do batismo. Por isso nós não batizamos crianças, porque criança quando nasce não tem pecado, e por não ter pecado, Bíblia, batismo, traduzindo, remissão de pecados. Quem se batiza é porque entendeu que é pecador e precisa da graça de Deus. Para fazer isso tem que ter entendimento. Criança não tem, por isso que a gente não batiza, a gente apresenta, baseado na Bíblia. A Bíblia diz no livro de Lucas que Jesus foi levado ao templo, quando pequenininho foi apresentado, consagrado a Deus, ponto, não foi batizado. Jesus se batizou com 30 anos de idade, e ele nem precisava, porque ele não pecou. Depois de falarmos sobre tudo isso, no meio sempre tinha uma senhora que ela falava assim: mas eu, na minha religião, eu acredito que não precisa se batizar. Eu já fui batizado quando era criança. E com muito amor, né? Na verdade, querendo jogar a Bíblia, mas com muito amor, eu fui conversando e falando, e ela falou pelo menos umas 3 vezes isso. Não, né, eu acho que não precisa se batizar, não. E tá bom. No final, depois de estudarmos a palavra, eu falei: vamos orar? Vamos. Levantamos, demos as mãos, e a expressão que ela usava, o jeito que ela falava, estava incomodando outras pessoas, que inclusive não eram cristãs, mas tinham entendido o que a gente estava falando na Bíblia. Começamos a orar, em menos de 30 segundos essa mulher cai sentada endemoniada. Aí fomos lá, oramos, tal, terminou, ela ficou com uma vergonha, envergonhada, chamamos no canto,
Falamos, irmã, não se preocupe com isso não, isso acontece, é sinal de que Deus te ama, está te libertando, não tenha vergonha, continue vindo que Deus vai alcançar a tua vida. E Deus alcançou a vida daquela mulher. Ela acreditou que ela precisava ser liberta e depois receber Jesus como Senhor e Salvador e ser batizada. Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado, enfim. Mediante a essa realidade do mundo hoje, desse sistema do mundo hoje, nós temos convicções de cristão? Ah, o mundo diz isso, será que nós estamos entrando na onda do mundo ou se nós continuamos convictos da nossa fé, do nosso Deus, da nossa vida? Ou será que a gente está se vendendo, ou será que a gente continua vivendo as mesmas práticas de antigamente? Não, eu estou indo na igreja lá, tal, recebi Jesus como Salvador, estou pensando se vou se batizar ou não, tal, mas eu estou indo lá. E desculpe, mas isso não é convicção. Convicção é quando você lê Bíblia e entende, porque o Espírito Santo está aqui e revela a palavra para aqueles que querem. Aliás, mais uma pergunta, falando de integridade. Hoje em dia, faltam pessoas íntegras na face desta terra. Aliás, até algumas questões, eu estava lendo esses dias um artigo na internet, escrito por Rick Box. Integridade realmente importa? Ser íntegro hoje importa? Uma pesquisa conduzida pela Ethics Resource Center descobriu que 45% das pessoas que trabalham já presenciaram condutas antiéticas no ambiente de trabalho. Trata-se de um percentual assustadoramente alto, sinal alarmante do atual estado que se encontra o mundo hoje, tanto profissional como empresarial. Apesar disso, parece que chegamos ao ponto de aceitar este tipo de coisa como normal no mundo dos negócios. Com a complexidade e os desafios da economia global, a atmosfera do ambiente de negócios, não apenas estamos nos tornando indiferentes para esses comportamentos ou para comportamentos dessa natureza, como também começamos a dizer a nós mesmos que não podemos sobreviver no mercado se não jogarmos segundo as suas regras. Muitos acreditam que temos que fazer o que for preciso para ganhar ou manter os negócios. É triste, mas temos separado nossa fé do nosso trabalho e deixado Deus de fora desta equação. Aí ele escreve, contudo, em meus anos de experiência no mundo empresarial e profissional, tanto como empresário como consultor, repetidamente ficou evidente que a integridade realmente é importante, que integridade, inclusive, importa para Deus. Deus convocou os seus seguidores para levantarem a bandeira e se tornarem exemplos para aqueles com os quais trabalham e se encontram todos os dias. Integridade é importante, deveria ser, inclusive, para você e para mim, escreveu o autor. E aí ele conta um testemunho dizendo, e é importante para empresários como Rita. Eu conheci Rita durante uma conferência. Depois de nos conhecermos, ela confidenciou que vinha lutando com um dilema moral em sua empresa. Em suas palavras, ela estava convicta da decisão que vinha sendo pressionada a tomar. 2 anos antes, ela entrara em sociedade com 2 outras pessoas que não compartilhavam sua fé em Jesus Cristo. Com o passar do tempo, ficou claro que muitas das decisões que os seus sócios estavam tomando, sem o apoio dela, eram no mínimo questionáveis. Em seu coração, Rita sabia o que deveria fazer, mas lhe faltava coragem. Não tomar uma posição significava transigir com a ética e as suas convicções. Depois que ela ouviu a minha palestra, dirigida a um grupo de empresários, Rita tomou consciência de que deveria sustentar os princípios bíblicos em que acreditava, dissolver a sociedade e sair do negócio. Eu me senti grato por conhecer Rita e ajudá-la a chegar à conclusão de que curso de ação, embora difícil, Deus claramente pedia para ela adotar. Rita sabia que sua decisão provavelmente não mudaria a prática dos seus ex-sócios, mas ela tinha consciência, convicção de quão importante era viver e trabalhar de maneira compatível com a fé que ela professava. E interessante que o livro de Provérbios, ele fala dos benefícios daqueles que têm esses elevados padrões de integridade. Que talvez muita gente fala, não, mas que o mundo é assim, faz assim, todo mundo faz, eu também faço, pô.
dar um chapéu aqui, enganar o outro ali, fazer um rolinho lá, isso aí todo mundo faz, pô. Conheço um monte de crente que faz, e eu conheço um monte de crente que faz. Eu conheço, inclusive, empresários cristãos que fazem isso. Não tem muita integridade, não. Precisa fazer um rolinho, eu estou no mundo, cara. Salomão, Provérbios capítulo 10, versículo 9, ele escreveu: a pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. E você pode ter certeza que esses políticos que estão por aí um dia vão ser desmascarados, como estão sendo desmascarados muitos deles. Porque a Bíblia diz, e eu acredito na Bíblia, que nada que se faça nesta terra vai ficar encoberto. Ao contrário, a Bíblia diz que tudo será revelado. Salomão, Provérbios 11, também escreveu, versículo 3, as pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. E por último, Salomão escreveu no livro de Provérbios, capítulo 6, a justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. O que eu quero dizer com isso hoje, para a gente estudar aqui, começar a encerrar? Cristãos que se prezam, eles são convictos de sua fé, de sua vida. Eu não preciso fazer negócio escuso para ganhar dinheiro, porque eu sei que Deus é dono da prata e do ouro e Ele sustenta a minha vida. Eu não preciso cair na prática do sexo antes do casamento, porque eu sei que isso traz maldição para a vida, isso é contra os princípios de Deus, e eu sei que depois que eu casar, o sexo será abençoado na minha vida. Eu tenho convicção disso. Talvez alguns de nós sejam questionados, escuta, você está se guardando para quê, meu? Hoje todo mundo vai. É um pegando o outro, que pega o outro, que pega o outro, que faz isso, que sai, que faz aquilo. Por que você vai se guardar virgem? Você vai morrer virgem. É melhor morrer virgem para o céu do que sem virgindade e ir para os quintos dos infernos. Porque as pessoas não acreditam nisso, mas a verdade é que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e vai julgar essa terra. Por isso que eu prefiro, a duras penas, manter a integridade, convicção naquilo que eu creio. E eu quero te citar aqui algumas questões, na verdade algumas dicas, para que você possa ter isso no seu coração. Primeira delas, saiba que o mundo odeia você e aborrece você. Saiba que o mundo não gosta de pessoas evangélicas. O mundo não gosta daquela pessoa que chega e ele está bebendo, ele fala, esse cara é crente aí, não vamos beber, porque esse cara já vai falar um monte de coisa. O mundo não gosta de gente assim. Ao contrário, tem muito crente que chega e está lá bebendo, não, vou tomar, não tem problema não, um copinho de cerveja, 2, não tem problema nenhum, que é isso, não vou ficar bêbado, já bebi tanto na minha vida que 2 copinhos não vai fazer diferença. E Jesus disse, João capítulo 15, versículo 18, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes ele me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se você fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo. Graças a Deus. Tem alguém que é do mundo aqui? Eu não sou do mundo. Eu vivo nesse mundo. Mas agora eu sou cidadão dos céus. Jesus disse, todavia vocês não são do mundo. Eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso que o mundo odeia vocês. Que antes de odiar a mim e a você, antes de não gostar da gente, eles não gostam de Jesus. Você fala de Jesus para algumas pessoas, esse negócio de crente, eu quero curtir minha vida. A pessoa não gosta disso. Mas eu tenho plena convicção no meu coração. O mundo não gosta de mim, mas não importa. O que importa é que Deus gosta de mim. E eu não sou mais do mundo. Como disse Paulo, eu posso falar isso na minha vida. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Segunda dica, saiba que agora você é filho de Deus. Filipenses capítulo 2, 15 e 16, Paulo escreveu, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Pastor, aí é difícil, hein? Ficar puro, ficar irrepreensível é difícil. Mas os filhos de Deus, nesta geração, ou no meio desta geração, como ele escreveu aqui, vocês têm que se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Ou seja, onde você vai, as pessoas veem um brilho diferente de você, veem alguma coisa diferente de você.
Ah, é a Bíblia debaixo do sovaco? Não. É a roupa lá no pé? Não. É a pessoa, a vida de Cristo em você. Que aonde você chega, as pessoas sentem alguma coisa. Esses dias nós fomos no bar aqui almoçar, eu, meu irmão, mais o sogro dele, sentamos, e a moça que era nova lá, ela, escuta, vocês vão almoçar, é um prato do dia, tal, assim, assado. E para beber, aí o meu irmão falou, uma soda limonada. Na hora ela falou, vocês são evangélicos, né? Eu falei, somos. Poxa, que legal. E saiu e foi pegar a comida. Eu sei que eu sou filho de Deus. E aonde eu estou, Cristo está comigo. Eu tenho convicção em Mateus 28, 20. Jesus disse, eu estou contigo, com vocês, todos os dias. Então eu sei que aonde eu ando, Jesus está comigo. E Ele está vendo todas as coisas. Terceiro, saiba que você e eu, nós somos semelhantes a Jesus. Que quando a gente nasceu de novo, a gente nasceu não mais da carne, agora a gente nasceu do Espírito. Por isso, em 1 João capítulo 3, versículo 2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Eu ainda não posso manifestar, porque no dia que Jesus voltar, o meu corpo vai ser glorificado, esse corpo corruptível vai se tornar incorruptível. Isso não aconteceu ainda, mas eu sei que o Espírito Santo habita em mim, eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou semelhante a Jesus. De que forma? Agora eu não vivo mais na prática do pecado. Eu posso, quem sabe, até cometer um erro ou outro, mas viver como eu vivia antes eu não vivo mais, porque agora Cristo vive em mim. Por isso que João escreveu, amados, somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Quarto, saiba que você e eu devemos nos purificar a cada dia, a fim de ter essa esperança. João escreveu em Apocalipse, capítulo 22, verso 14 e 15, felizes são os que lavam as suas vestes, a sua vida, no sangue de Cristo. E assim têm o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. 15, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então o que eu faço? A cada dia eu me purifico. De que forma? Como Paulo falou. Paulo deu uma dica. Falou, de vez em quando eu esmurro meu corpo. Ô, besta, para de pecar, para de olhar, para de fazer isso, para de desejar isso. Como disse o pastor, que a gente colocou hoje numa outra ministração, e ontem trouxemos uma ministração, mas numa outra ele já falou, você não é solteiro, está com desejo sexual, vai tomar um banho gelado, mata na hora. Apaga o fogo, porque é pior você apagar o fogo do que depois não poder sustentar. O problema é que hoje tem muito crente que vai na igreja e fala, não, mas não tem problema, que é isso, tal. Não, eu estou meio casado já. O negócio de casado é um conceito bíblico, eu já estou meio casado. Vai nessa para você ver onde você vai parar. Porque a Bíblia aqui está claro, os que cometem imoralidades sexuais, esses vão ficar de fora do reino de Deus. Então eu tenho que me purificar a cada dia. De que forma? Poxa, eu cometi esse erro hoje, mas eu não vou cometer mais em nome de Jesus. Me ajuda, Deus, eu vou sair dessa. Vou me purificar. Quinto, saiba que você passou da morte para a vida. Então agora aquela vida de morte que nós tínhamos, nós não temos mais. Nós nascemos de novo. Eu tenho convicção disso. Quando eu fui batizado, eu nasci de novo. Não mais da água e da carne, mas do Espírito de Deus. Eu nasci numa vida espiritual, hoje eu tenho um relacionamento com Deus. Então Jesus, livro de João, capítulo 5, 24, ele diz, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus no caso, tem a vida eterna e não será condenado, porque passou da morte para a vida. Por último, saiba que estar em Cristo, ou que você está em Cristo, que eu estou em Cristo e que Cristo está em nós. João 14, 23, Jesus respondendo uma pergunta, ele disse, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará,
nós viremos a Ele e faremos morada nele. Ou seja, Deus habita em nós. Deus habita em mim, creio que habita em você. Então, são algumas convicções, eu podia citar outras tantas. Será que nós temos isso cravado, impresso em nós? Ou será que a gente ainda tem dúvidas? Eu tenho dúvida disso, dúvida daquilo. Se você tem dúvida, você não pode sair daqui hoje com essas dúvidas. Você tem que tirá-las em nome de Jesus. Você não foi chamado para viver dúvida. Você não está servindo um deusinho qualquer pendurado na parede. Você está servindo um Deus vivo, Criador do universo. Desde o começo do ano nós estamos falando sobre esse Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que se importa com a gente, um Deus que não desistiu da gente, um Deus que está com a gente, inclusive habita em nós. Quer dizer, temos essa convicção, que se nós tivermos essa convicção, até na hora de pecar a gente pensa, opa, eu não vou fazer isso porque Deus está aqui, né? Mesmo porque tem um monte de anjo do meu lado, né? Vendo tudo. Então isso já deveria limitar a minha ação de pecado. Mas infelizmente muitos de nós não têm convicção nenhuma. A gente vai na igreja, eu vou orar porque todo mundo ora, né? Eu vou na igreja, porque se eu não for na igreja eu vou acabar parando no inferno, então eu vou para a igreja, né? Na verdade tem gente que está na igreja e gostaria de estar no mundo. Só está na igreja porque tem o fator inferno. Porque se não existisse inferno, tinha muita gente que não vinha na igreja. Eu ir na igreja para quê? Ficar lá cantando com um bando de crente lá, dando glória a Deus, falando aleluia, lendo bem. Eu não, eu quero viver minha vida, curtir, beber, fazer o raio que o parta por aí. Pasmem vocês, tem gente assim dentro das igrejas. Não sei se aqui tem, mas que tem gente por aí, assim tem. Tem gente que vai para a igreja no domingo, e depois do domingo da igreja ele vai para um motel com a namorada. Dá glória a Deus, aleluia, Deus eu te amo, sai dali e vai para um motel com a namorada. Tem gente que no domingo diz, Deus eu te amo, eu creio na tua provisão, e na segunda-feira ele vai dar um chapéu nos outros, faz aquele negocinho assim por debaixo do pano para ganhar mais. Quer dizer, mata tudo aquilo que ele diz que crê. Amém, irmãos? Entendem o que eu estou falando? Quer dizer, a pergunta nessa manhã é, como anda a nossa convicção? A gente fala, a gente vive isso. Por exemplo, a gente tem evangelismo aqui na igreja, poucos vêm, tem folheto na porta. Você já alguma vez se preocupou em pegar um folheto e falar assim, eu vou levar isso aqui e vou dar para alguém? Como eu já disse aqui, eu tenho no meu carro, dia desses, uma das senhoras que trabalham na porta, ela falou, escuta, eu tenho folheto, eu queria distribuir para o pessoal aqui. Opa, está aqui, está no carro. Quando alguém vem no farol falar comigo, pedir um dinheiro, alguma coisa, sempre que eu lembro, aproveito e pego um e falo, está aí. Será que a gente tem essa preocupação de mostrar para as pessoas o Deus que a gente serve? Ou o Deus é só nosso, é exclusivo? Não, eu não falo para ninguém, porque Deus eu sou agente secreto espiritual. Deus está escondido aí comigo. Quer dizer, será que a gente, quando é questionado, a gente sabe responder na lata? Como eu já citei aqui o exemplo de um cara que conheci, um amigo, anos atrás, que tocava com a gente bateria no Real Viver. E depois de um tempo que ele casou, ele saiu e tal. E uma vez ele foi com um cara que pediu para ele ir, ele trabalhava num cartório em Campinas, pediu para ele, escuta, você pode ir comigo lá na cidade, fazer o registro lá da escritura e tal? Opa, vou. E entrou no carro e já pensou, vou ganhar esse cara para Cristo. O cara era testemunha de Jeová. E aí ele foi para lá, crente, voltou de lá, testemunho de Jeová. Às vezes ele convenceu o cara que convenceu ele. E tem muita gente assim, que se pegar um cara que tem convicção da fé dele, de frente, ele fica assim, não, pera um pouquinho, eu vou ligar para o pastor, ajuda dos universitários, placas, ajuda-me. Tem muita gente assim. Tem muita gente que não tem convicção na fé, que não acredita na palavra. Tem muita gente hoje que está buscando igreja para falar aquilo que ele quer ouvir. E inclusive tem certas coisas que você não pode nem falar hoje em algumas igrejas, senão vai deixar os caras meio chateados e tal. Eu até trouxe uma ilustração aqui. Você é daqueles que quando vem para a igreja você está assim, por favor, não mencione inferno, isso me deixa desconfortável. Por favor, refira-se aos pecados como escolhas ruins. Diga-me outra vez o quanto Deus quer me abençoar. Até o sorriso do cara brilha. Verifique se há programação para os meus filhos. Graças a Deus tem, eles estão lá do lado.
Lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana, para na hora que você falar, cuidado, hein? O outro lá atrás, o que Jesus pode fazer por mim? E se eu não pensar como você, o que eu vou fazer? Aí a outra lá atrás, apenas boas notícias. O cara aqui na frente com um cifrão, me ensine a ficar rico. Tem gente que vem para a igreja assim, só falta a plaquinha. Mas no coração dele está assim, pô, o cara podia falar hoje, o pastor podia falar hoje de prosperidade, né, meu? Pô, as outras igrejas falam, por que o meu pastor não fala de prosperidade? E eu falo de prosperidade, só que não é dessa que esses caras fazem. Esses caras fazem negócio, ou querem fazer negócio com Deus. Aqui a gente não faz negócio com Deus, aqui a gente crê na provisão dele a cada dia. Aqui a gente entende que tudo que a gente tem pertence a Deus. Eu não tenho nada, tudo que eu tenho e sou pertence a Deus, ponto, acabou. Quando eu trago dízimo e oferta, eu não estou com aquele peso, eu tenho convicção de vir aqui à frente e depositar meu dízimo e oferta, por quê? Porque eu tenho um Deus que sustenta a minha vida, ponto. Se você vem na igreja e não consegue dar o seu dízimo e a sua oferta, me desculpe, você não tem convicção ainda. E eu posso dizer, porque no passado, no começo da igreja aqui, tinha um casal aqui na igreja, no começo da igreja, meu irmão ainda era o pastor, eu me lembro. De esse casal, um belo dia a gente estava conversando sobre isso, e eles disseram, a gente não tem fé suficiente ainda para dar dízimo e oferta, desculpa. Eu falei, tá bom, é a sua opinião, só que você não acredita então na Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus sustenta os seus filhos. Ponto. Mas eu sou obrigado a dar dízimos e ofertas? Lógico que não, pô. Então você não entendeu a Bíblia, você não tem convicção. Não, eu dou porque eu sou obrigado. Né? Eu devo, como disse o pregador ontem, é o devorador, né? Devorador vai vir, vai devorar tudo, então eu vou dar aqui para fechar a boca do devorador. Tem gente que faz assim, com medo, vem na igreja, dá dízimo com medo, tal. Meu irmão, você não tem convicção, então, você não tem certeza do que você crê. Porque a Bíblia está repleto de textos de que Deus abençoa, de que Deus sustenta. Aliás, como eu citei na oração há pouco aqui, Davi, ele reúne o povo, a gente viu isso aqui domingos atrás, e ele diz, Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa? Quem somos nós para te dar alguma coisa? Tudo vem de ti, tudo pertence a ti. Oh Deus, obrigado pelo privilégio de poder devolver alguma coisa para o Senhor, porque tudo é teu. Amém? Eu tenho convicção disso. Você tem convicção disso? Tem gente que não tem certeza nem da salvação. Será que eu vou ser salvo? Ai, meu Deus, que eu aceitei Jesus, eu fui batizado, mas eu não sei se eu vou ser salvo. Será que eu vou ser salvo? Será que realmente Jesus vai voltar? Tem gente assim. Tem gente que não tem convicção nenhuma na Bíblia. Tem gente que é como Mara, a sogra de Ruth, amarga. Gente que não cheira nem fede. Gente que vem na igreja e fica naquela. E olha, eu estou falando de gente que faz 20 anos, 30 anos, 15 anos que está na igreja. Que já deveria estar num patamar aqui assim, maravilhoso, mas ainda está aqui, ó. Por quê? Porque não tem convicção. Enquanto isso, gente de outras religiões tem mais convicção do que crente. Por isso que Jesus falou até, né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. A gente tenha, meus irmãos, nessa manhã aqui, plena convicção. Primeiro, o nosso Deus é vivo e poderoso. Que Ele preza por Sua palavra, e se nós cumprirmos Sua palavra, é impossível Deus não nos abençoar. Eu não preciso fazer negócio com Deus, eu não preciso cobrar Deus de nada, ao contrário, eu já sou feliz, porque Jesus morreu na cruz por mim, me perdoou todos os meus pecados. Então agora, graças a Deus, eu o recebi como Senhor e Salvador, eu fui batizado, eu estou salvo, graças a Deus. E quando eu entrar na igreja, eu não vou entrar assim, Deus me deu um carrão. Como muitas igrejas, e aí, o que Deus fez você? Eu não tinha nada, aí eu fui lá na igreja, aí eu fiz um propósito e tal, aí paguei uma conta de 100 mil, 100 mil, olha, glorifica aí a Deus, povo, 100 mil reais. O outro, não, porque agora eu tenho um carrão, eu ando agora de BMW. Bobagem. Mas eu não posso ter dinheiro, você pode ter o que você quiser, meu irmão, e Deus quer que você tenha. O problema é ter esse negócio de esse cristianismo barato, ou esse cristianês, que isso não é nem cristianismo, esse cristianês barato, que as pessoas querem mostrar para os outros que são abençoados pelas coisas que têm. Bobagem. Eu quero mostrar para as pessoas aquilo que eu sou. E eu sou grato a Deus. Quando eu entro na presença dEle, eu entro assim, a cabeça, obrigado, Deus. Porque a Bíblia diz que se eu trabalho,
é o Senhor que abre porta. Se eu tenho saúde para trabalhar, é o Senhor que dá saúde. Se eu posso produzir riqueza, é o Senhor que dá capacidade de produzir riqueza. Então, Deus, obrigado por tudo isso. A Bíblia diz que eu sou salvo em Cristo Jesus, como a gente viu aqui, porque Deus teve misericórdia de mim. Deus que me escolheu. Tem esse negócio assim, não, agora eu vou escolher Jesus. Deus já te escolheu. Deus já nos escolheu. Por isso que nós somos bem-aventurados, felizes. Ah, mas nós somos melhor que os outros? Não. Nós estamos todos no mesmo barco, nós pecamos. Mas a graça de Cristo alcançou, a graça de Deus através de Cristo alcançou as nossas vidas. Aí Paulo disse, e eu encerro com esse texto, já não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Eu entendi o que é ser cristão. Pode me chamar de quadrado, redondo, tonto, vai dar dízimo para pastor, vai agora dar dinheiro da igreja, besta, vai dar. Pode falar o que quiser. Eu tenho plena convicção naquilo que eu creio da palavra de Deus. Eu tenho integridade. Deus me fez íntegro. E Ele preza por integridade. Deus é íntegro. Se você podia decorrer aqui e falar outras coisas. Por exemplo, Jesus, quando foi cobrado impostos, e não tinha no dia, na hora, grana, falou para Pedro, vai lá e pesca um peixe que vai ter uma moedinha lá dentro, paga o meu imposto e o teu. Mas nós não vamos deixar de pagar, não. Integridade. E ele foi lá e pescou e tinha lá 2 moedinhas, ele foi e pagou o imposto. Deus preza por integridade. E tem muito crente deixando de ser abençoado porque ele não é íntegro, porque ele não cumpre a palavra. E se nós cumprirmos a palavra, Deus vai cumprir a palavra dele. Amém, meus irmãos? Para encerrar, eu te pergunto, como anda a convicção do teu coração? Você é convicto? Você crê em tudo que está escrito aqui? Ou você acha que algumas coisas aqui, não, isso aqui é bobagem. Inferno, não. Essa expressão inferno aqui é aquele negócio que tinha antigamente, uns lixão que tinha lá, que queimava corpo de animal morto, lixo. Então, Jesus usou as figuras de expressão. Jesus voltar, não, Jesus não vai voltar, não. Isso aí ele só falou, tipo assim, para a gente ficar firme aqui na terra. O mundo acabar? Não, o mundo não vai acabar, não. Esse negócio que Pedro está falando aqui, que no final dos tempos os elementos se desfarão, ardendo, não. Isso aqui é figura de linguagem. Vai nessa de figura de linguagem, você vai ver onde você vai parar. Ou eu creio, tenho convicção, ou eu não tenho. Ou eu não tenho convicção. E tem muito crente que não tem convicção do que está escrito aqui. Sabe por quê? Porque ele não lê. E Jesus disse, conhecereis a verdade. Amém? Vamos orar?